Olá, meu amigo, minha amiga telespectadora, estou aqui mais uma vez de volta com vocês com o nosso bate-papo. E como eu havia prometido, vamos falar um pouco sobre limite. O que é isso? Como que eu limito meu filho? Qual o momento que eu consigo trabalhar isso? De que forma, Glaucia, eu consigo dar limites ao meu filho? Porque hoje nós temos uma questão muito séria. As crianças hoje estão hiperativas ou elas estão sem limites? As crianças hoje fazem tudo o que podem ou elas não fazem mais? Como que está essa questão? Nós sempre nos perguntamos, né? Meu filho está com limite? Meu filho sabe o que é limite ou meu filho não sabe o que é limite? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão do limitar essa criança ou esse adolescente na educação. Bom, vamos começar da seguinte história. O que é limite? É algo que cerca, né? Vamos falar bem assim. Então, eu estou cercando você, aparando algumas arestas. Isso é o limite. E a nossa educação tem um histórico de 8 a 80. Antigamente, não se permitia nada. Nossas crianças não poderiam fazer nada. Nós sabemos que os nossos pais, nossos avós eram muito rígidos. Esses meninos eram muito focados, muito engessados. E havia uma coisa muito grave, que era as agressões físicas. E aí a psicologia entra aí tentando remediar isso, tentando limitar isso de uma forma que não fosse nem tanto 8, nem tanto 80. E aí nós saímos desse 8, né, vamos colocar dessa forma, muito rígido, e passamos para o 80. Né? Agora nós não sabemos mais o que nós podemos e o que nós podemos. Porque tem lei da palmada, nós temos o conselho tutelar, nós temos hoje direito da criança e do adolescente, que é o próprio conselho tutelar, nós temos tanta coisa hoje que nós estamos meio perdidos. E o que eu faço, Glaucia? Como que eu vou dar limite para o meu filho? O que eu posso fazer para poder conseguir dar uma boa educação sem que eu fira essas novas leis, sem que eu interfira de uma maneira que seja agressiva? Bom, vamos começar da seguinte forma. Nós saímos do autoritarismo para sermos permissivos demais. Então, nós estamos nos dois extremos. A psicologia contribuiu, como eu falei, sobre essa questão da agressividade para uma questão de não traumatizar essa criança com atitudes agressivas. Antigamente, nós sabemos que os nossos avós, né, ou até mesmo nossos pais foram criados de forma que o agredir fisicamente era uma coisa muito natural. Nós temos hoje condições de dar esse limite, de cercear essa educação sem que necessário seja usar dessa agressividade. Então, se nós saímos daquela fase totalmente autoritária para aquela fase onde nós permitimos tudo, também não está adequado. E aí nós esquecemos de uma coisa, que é falar que o ser humano, eu, você, seu filho, nós todos de um modo geral, precisamos de limite. Se não fosse isso, não existiriam as leis. Para nós adultos tem que ter limite. Então imagina para uma criança. Uma criança também precisa de limite. Você precisa realmente dar limite ao seu filho. E é desde cedo. Não tem essa história de que ele não entende. Tadinho, ele é tão pequenininho. Entende sim. Se você falar com firmeza com essa criança, com certeza ele vai entender. Porque o limitar não é você proibir tudo, é você saber o que proibir, saber a hora de proibir. E lógico, lembrando que nós temos que saber também conversar com essa criança, falar com ela e o porquê que você está limitando. E aí nós entramos numa outra questão. Qual a questão? Meu pai deixa, a minha mãe não. Ou a minha mãe deixa, ou meu pai não. Aí a criança fala assim, vou pedir pro meu pai, que meu pai deixa. Aí chega e fala, pai, posso fazer isso? Pai, pode. A mãe fala, não. Aí o pai fala, pode. Gente, pai e mãe, vocês têm que descobrir um código, entrar em sintonia e os dois têm que saber falar não. E não é aquela história sua mãe que decide, seu pai que decide. A melhor coisa é, vou conversar com seu pai, vou conversar com a sua mãe. Quando você, pai e mãe, dá essa resposta, você não está assumindo sozinho a responsabilidade, você não está assumindo sozinho uma decisão e você não está tirando do seu marido ou da sua esposa esse direito de limitar esse filho. Portanto, é importante para pai e mãe estarem em sintonia com o que vão limitar a este filho, independente de vocês concordarem ou não. Caso não saibam o que fazer,
Não tenho dúvida. Fala com seu filho, não sei, não decidi ainda. E ele vai ter que aprender a esperar. Porque o simples fato de esperar uma decisão já é uma forma de limitar essa criança. Quando eu falo espera, e para eles é difícil, né? Que nós sabemos que hoje é difícil saber esperar, você já está ensinando uma questão do limite. E isso também implica numa outra coisa. Quando eu falo de limite, eu entro numa outra questão, que é a disciplina. O que é uma disciplina? A disciplina é você ter os seus horários, a sua rotina, saber exatamente o que você pode, o que você não pode, que hora que pode, que hora que eu acordo, que hora que eu levanto, que hora que eu estudo. Esta rotina gera uma disciplina nessa criança. E isso, gente, é muito importante para a criança. Essa rotina, esse limitar, essa disciplina dá ao seu filho a segurança. Porque imagina uma situação onde ele pode ficar à deriva, onde ele pode ficar de qualquer jeito. Você já pensou? Imagine você, pai e mãe, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer. Você vai fazer o quê? Você fica sem rumo, sem confiança, sem o quê? Uma sustentação. Então, quando você coloca limites, quando você coloca uma rotina e estabelece uma disciplina, você também está trabalhando o limite, está trabalhando a personalidade do seu filho. O ser humano, como eu disse no início, precisa ter limites. E é isso que nós vamos estar falando agora, depois do nosso intervalo. Lógico que eu não esqueci, nós vamos fazer uma pausazinha pequenininha para eu poder continuar falando com vocês como que eu posso trabalhar isso. E lembrando sempre, estamos aqui com Bate-Papo com Glaucia Rafael. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera! Supera é um método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça a Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro. Chegou em Barbacena um novo, revolucionário e ecológico jeito de lavar seu carro. Aqua Zero. Gasta um copo de água. Produtos biodegradáveis. Não arranham seu carro e não agridem o meio ambiente. A lavagem ecológica em uso urbano pode durar até uma semana. Aqua Zero é lavagem ecológica e estética automotiva, com ótimo custo. Lavagem a partir de R$35. Isso mesmo, R$35. E tem muito mais na Aqua Zero. Lavagem técnica do motor, higienização, impermeabilização de bancos de tecido, limpeza de forrações internas de teto e portas, revitalização de plásticos e cromados, cristalização, enceramento profissional, polimento e cristalização de pintura e cristalização do vidro, que deixa de absorver água da chuva, garantindo sua segurança. A Aqua Zero possui na loja tabela com preço de todos os seus serviços. Faça uma avaliação e deixe seu carro como ele merece, com ótimo custo. Confira e comprove. Aqua Zero, seu carro novo de novo. Rua Embaixador Rui Barbosa, número 54, próxima à Praça da Estação, no centro. Telefone 3333-8331. Aqua Zero. Estamos de volta depois de um breve intervalo e vamos continuar o nosso bate-papo sobre a questão de disciplina, limite e rotina que eu estava falando. Quando a gente fala de disciplina, rotina e limite, eu já estou estabelecendo regras. E aí a criança começa a aprender que regras têm que ser cumpridas. Que nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer, da forma que a gente quer, como a gente gosta. E aí nós temos que trabalhar essa rotina com disciplina, limitando essa criança. Tá, Glaucia, como que eu vou limitar o meu filho? Como eu vou dizer para ele um não e eu vou dizer para ele um sim, se muitas vezes ele não me escuta? Não é não, sim é sim. Como eu disse antes, se você não sabe se você vai deixar ou não, se você vai permitir ou não, fale não sei. Mas é importante que na hora que você fale o não, esse não pode voltar atrás. Isso é importantíssimo. E se você permitir,
você também não pode voltar atrás. O mais difícil de tudo isso é realmente saber a hora que eu vou falar sim e a hora que eu vou falar não. Então, se eu falar não, nós temos, pai e mãe, nós temos que assumir isso. Eu já falei não e eu não posso voltar atrás. Às vezes dói no coração, né? Fica aquele aperto que você falou não para o seu filho, mas você já falou não, você não pode voltar atrás. Então você já falou não e não pode voltar atrás. E não pense que isso vai causar traumas, que isso vai causar, a criança vai precisar de psicólogo depois porque você falou muito não. Não, pelo contrário. Esses sims e esses nãos vão conseguir formar a personalidade do seu filho. Quando você fala isso e você limita, coloca disciplina, coloca regras, você com certeza vai estar formando essa personalidade. Eu costumo falar o seguinte para os meus pais ou até mesmo para os meus pacientes, quando vão me procurar para fazer alguma orientação. Eu costumo falar o seguinte: quando o seu filho crescer, for trabalhar, você acha que o patrão dele vai permitir tudo que você permite? Lógico que o pai e a mãe respondem: não. Então por que você tem que permitir? Olha o que você está ensinando para o seu filho. Que tudo é permitido. E aí depois ele tem uma grande dificuldade de lidar com o quê? Com o não. E o não é frustração. Porque todas as vezes que eu falo não, eu estou frustrando essa criança. Mas o fato de eu estar frustrando não quer dizer que eu esteja gerando algo negativo a ela. Pelo contrário. Se eu frustrá-lo de uma maneira positiva, isso vai fortalecer a sua personalidade. Agora é importante também eu lembrar o quê? Que não é gritando que eu vou impor esse limite, nem essa disciplina. Eu tenho que falar de uma maneira suave, mas firme. Nossa, Glócia, como que é isso? Simples. Meu filho, eu não já te pedi, já te expliquei que isto não pode? Então eu não preciso falar novamente com você. Eu já disse, não pode. E pronto. Você foi firme, sem tentar ser autoritário, sem ser agressivo. O grande problema da gente falar com essa firmeza é a gente ter essa autoconfiança. Então, quando você fala exatamente aquilo que você sabe, que você tem certeza, você consegue ser firme. Portanto, se você não é firme, tá? Procure pai e mãe prestar atenção em você. Porque nós, seres humanos, aprendemos de várias formas. Inclusive por imitação. Já ouviram falar que o exemplo é a melhor forma de se aprender? E os nossos filhos são mestres. Olha como eles são bons em reparar tudo que a gente não faz para depois eles falarem com a gente. Aí eles são ótimos nisso, né? E aí vem os porquês. Mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Você vai explicar o porquê uma vez e não vai ter mais argumento. E se de tudo não funcionar, você vai explicar para ele de uma maneira firme e suave. Eu sou responsável por você, então eu vou tomar essa decisão. E não se toca mais nisso. Se deixar por conta deles, os porquês vão aumentando, 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 e você fica o resto da noite com porquê, e no final das contas você fala, tá bom, faz o que você quer para mim poder ficar livre, né? E aí é que você perde a sua firmeza, que você perde o limite com o seu filho. Quando você, às vezes, porque está cansado, chegou o dia inteiro de trabalho e acaba permitindo para ele poder te dar sossego. E aí isso vai aumentando, vira uma bola de neve. E você tem que explicar para o seu filho que tudo tem tempo e hora, inclusive para você estar com ele. Uma das coisas que vai ajudar você a limitar o seu filho é escolher um dia da semana, um horário da semana ou 1 ou 2 vezes na semana para estar com esse filho. Mas aí aquele momento é só dele. Neste momento também você vai estar ensinando ele limites e regras, porque ele sabe que tem a hora de brincar com a mamãe, tem a hora de almoçar, tem a hora de ir para a escola, tem a hora da mamãe ir trabalhar, e tudo isso vai formando a personalidade da criança com as regras e limites. Quando a criança entende o porquê das regras, automaticamente eles tendem a obedecê-las, não tem erro. O que nós precisamos aprender é a corrigir, como eu já disse no programa anterior, o comportamento dessa criança. E nunca, jamais reprove a criança em si.
Essa história de que menino feio, mamãe não gosta disso, papai vai deixar de amar você, isso é a pior coisa para acabar com a autoestima da criança e também para tirar dele essa noção de regras. Então é importante, hoje nós vamos deixar a nossa última dica, é importante você corrigir sempre o comportamento dessa criança. Não gosto que você faça isto por causa disso e disso e disso. Como por exemplo, quebrar um brinquedo. Você não vai quebrar o brinquedo do seu colega porque o brinquedo não é seu e você não pode quebrar o brinquedo. Esta é uma forma que você está ensinando a ele uma regra, limitando sem que você fale mal dele. Ah, menino feio, quebrou o brinquedinho do colega. Isso não, gente, por favor. Eu vou repetir isso várias vezes em vários programas aqui, que você não deve, tá, desaprovar a criança, e sim a conduta dela. E outra coisa, gente, converse com seu filho, tá? O diálogo que a gente propõe não é você permitir ele a tudo, mas tentar entrar num acordo com ele, mas se estabelecer as regras, elas têm que ser cumpridas. Essa é a melhor forma que nós temos de limitar e disciplinar a nossa criança. Crie uma agenda para ele, crie uma rotina para vocês dois. Essa é a melhor forma que você tem para poder estar fazendo do seu papel de pai e mãe o melhor possível, porque não tem uma fórmula mágica, podem ter certeza, mas existe uma coisa bárbara, que é o amor que nós temos por eles. Eu fico por aqui hoje, tá? Com mais uma semana de bate-papo comigo, Gláucia Rafael. Lembrando que toda semana eu estou aqui com um tema diferente ou sugerido por vocês. Lembrando que o nosso e-mail está aí na tela para você poder mandar a sua reclamação, a sua colaboração, o que você quiser. Nós estamos aqui para isso. Beijo para vocês, muito obrigada e até semana que vem.